Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos nós neste início de semana, neste momento de posicionamento, de reflexão, de balanço e de crescimento. Estamos caminhando para o término de mais um ano. Momento oportuno para analisarmos a nossa caminhada com Deus. Eu estava aqui ouvindo atentamente as palavras que foram liberadas no decorrer desta transmissão e eu ouvia a pastora Débora falando acerca de uma passagem para o outro lado. Era necessário chegar do outro lado. E no meio desse caminho surge uma tempestade. Por que precisava chegar do outro lado? Porque do outro lado havia um demônio, uma legião que precisava ser expulsa de um certo homem lá em Gadara. Havia uma situação que Jesus precisava colocar a mão e fazer o milagre. Depois, o pastor Anderson falava acerca da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, aquela que por 12 anos gastou tudo que tinha com os médicos e ao invés de melhorar, só piorava. E ela vai até Jesus em busca do seu milagre, mas ela encontra Jesus a caminho da casa de Jairo para também agir na filha daquele grande homem da sinagoga, daquele principal da sinagoga chamado Jairo. Então, aqui existem dois pontos em comum. Jesus precisava chegar do outro lado para libertar um homem possesso por uma legião de demônios. Então, o milagre que acontece durante a travessia do mar, ele acontece no caminho. Pois bem, Jesus estava a caminho da casa de Jairo para realizar outro milagre, para curar uma menina que estava enferma. E a mulher hemorrágica vai ao encontro de Jesus enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Perceba que em ambas as situações há milagres dentro de milagres. Ou seja, o milagre, ele acontece quando existe um determinado ambiente para que ele aconteça. E aí, nós entendemos porque muitos não vivem milagres. Preste atenção nisso, porque certamente você irá aprender bastante. Repito, milagres dentro de milagres. Porque os milagres acontecem quando existe um determinado ambiente para que eles aconteçam. Ou seja, não acontecem aleatoriamente, não acontecem de qualquer jeito. A libertação da mulher hemorrágica ocorre enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Aquela situação em que Jesus repreende uma tempestade acontece quando Jesus está a caminho de Gadara para expulsar uma legião de demônios.
Então, em ambas as situações, há um milagre dentro de outro milagre que acontece num determinado ambiente. E que ambiente é esse? Vem comigo agora para um texto muito conhecido do Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16. Aqui você vai entender um pouquinho do ambiente do milagre. Diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está, ou será, dependendo da tradução, condenado. Agora, o versículo 17 é emblemático. Preste atenção. Estou em Marcos, capítulo 16. Eu iniciei a leitura um pouquinho antes, iniciei no versículo 14, 15, 16, e agora vamos para o 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha que interessante. Nos versículos 17 e 18, Jesus está falando de milagres. Ele está falando de sinais, ele está falando de expulsar demônios, ele está falando de falar em novas línguas, ele está falando de pegar em serpentes, ele está falando de beber algo mortífero, ele está falando de cura com imposição de mãos. Milagres. Mas esses milagres, eles vão acontecer no ambiente criado pelo versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque os sinais, eles vão seguir quem estiver fazendo isso. É por esta razão que muitos não vivem milagres. Porque não estão no ambiente em que os milagres acontecem. Jesus, quando ele está indo para Gadara, ele está a caminho de uma missão. Então os milagres seguirão aqueles que crerem, aqueles que estiverem no ambiente correto, aqueles que estiverem executando o ID. Jesus está a caminho de uma missão. E no caminho surge a tempestade. Mas a tempestade não é problema para quem está no caminho. Vou repetir. A tempestade não é problema para quem está no caminho. Ele repreende o mar, ele ordena ao vento que se acalme, de modo que os discípulos chegam a olhar um para o outro e dizer: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí você vem comigo. Quando o próprio Jesus está a caminho da casa de Jairo, surge a mulher hemorrágica. Ou seja, é o ambiente em que Jesus está a caminho, ele está indo fazer a obra. Então os sinais o seguem. Aí fica uma pergunta. E eu não vou nem perguntar aqui quem é que precisa de milagre, porque eu sei que cada um tem a sua cota de necessidade de milagres. Só que a pergunta é: você está em missão? Você está no ambiente do milagre? O ambiente do milagre está aqui.
e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão aqueles que creem. Seguirão quem? Os que estão indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Porque quem não estiver indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, não será alcançado pelos milagres, porque está no ambiente errado. Repito, nesta breve saudação, já é tarde e não vou me estender. O milagre, ele acontece no ambiente certo. Não é em qualquer circunstância. O milagre só vai acontecer quando você estiver no ambiente do milagre. Eita, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar no ambiente certo para viver o milagre. Aí alguém pode perguntar assim, mas Alexandre, qual é o ambiente? Da missão. Que missão? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou, se você quiser, também o evangelista Mateus, ele escreve acerca disso. No finalzinho do capítulo 28 de Mateus, ele fala que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco. Olha o ambiente do milagre. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele só está com aquele que vive o ambiente do milagre. Opa, e qual é o ambiente do milagre? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vem cá, faça uma análise. Fim de ano é ótimo para fazer análise. Quantas pessoas você está evangelizando? Quantas pessoas você está ensinando? Quantas pessoas você está cuidando? Quantas pessoas você está sustentando com suas orações, suas intercessões? Quantas pessoas você está preparando para que sejam batizadas? Sim, porque o batismo acompanha a missão. Então, se você quer viver milagres, você tem que estar na missão. Vou repetir. Se você quer viver milagres, você tem que estar na missão. Lembra que Isaías, quando ele é curado, porque Isaías, ele tinha lábios impuros. Aí o serafim foi em direção ao altar, uma tenaz pegou a brasa viva, tocou nos lábios de Isaías e disse, purificado está teu pecado, acabou-se. Já era. E aí a voz veio do trono e disse, a quem enviarei? Ô Isaías, você vai para a missão? Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A partir daí ele se torna profeta. Mas por que ele vai viver milagres? Porque ele entra na missão. Não há milagres para quem está fora da missão. Uai, nós somos igreja. A igreja vem do grego eclésia. Eclésia significa chamados para fora e não para dentro. Ou seja, para viver uma missão. Porque quem vive a missão está no ambiente do milagre. Repito, quem vive a missão está no ambiente do milagre. E para finalizar, só vou mencionar, não vou ler com você, Atos capítulo 8, vai falar de Filipe. Filipe estava pregando em Samaria. Filipe estava evangelizando em Samaria. E é interessante que o texto diz, eu só vou pensar essa informação para mostrar para você, o texto diz o seguinte, que ele estava em Samaria. Para começar, Samaria não era um lugar em que os judeus gostavam muito de ir, porque eles não se davam, nem judeus nem samaritanos não se davam bem. Mas a missão é para todos.
ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha a missão, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Aí você vem aqui. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha os sinais acontecendo na vida de Filipe. Sinais acontecendo na vida de Filipe. Mas por quê? Porque ele estava pregando em Samaria. Aí quando ele completa essa etapa da missão, e agora de novo eu falo, fim de ano é momento de reflexão e de balanço e de análise. Quando ele conclui essa etapa da missão, aí Deus fala com Filipe, Filipe, vem cá, já tá bom aí em Samaria, agora você vai até o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, e você vai achar lá o deserto, um lugar deserto. E aí Filipe foi, e quando Filipe vai, ele encontra um eunuco no seu carro, na sua carruagem. E aí olha o que o Senhor fala para ele. Aproxima do carro e acompanhe. E eu fico aqui lendo essa palavra e me perguntando. O Senhor fala para Filipe ir para aquela região em direção ao caminho de Jerusalém. E lá ele vai encontrar o etíope que estava lendo o livro de Isaías, por sinal, falando do Messias e não estava entendendo nada. E aí, quando Filipe se depara com essa cena, Deus fala, acompanhe o carro. Olha outro milagre. Como é que um homem a pé acompanha um carro puxado por cavalo? Filipe estava a pé. Como é que ele acompanha um carro puxado por cavalo? O fato é que Filipe acompanha. Ele aparelha com o carro, ele se aproxima e acompanha. E aí outro milagre acontece, porque ele começa a evangelizar. Porque o eunuco está ali lendo, não está entendendo nada. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Não estou, porque como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Olha a missão. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como entenderão se não houver quem ensine? Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. E aí Filipe finalmente ganha uma carona, aí o eunuco fala, sobe aí. Essa prova é que Filipe estava a pé. Sobe aí. Ele sobe e eles vão continuando. E aí você entende o que você está lendo? Não. E aí ele explicou. Ah, esse texto se refere a Jesus, bibibi, popopó. Ah, peraí, você está falando de Jesus? Eu creio. Eis ali água. O que me impede de ser batizado? Lembra que eu falei de batismo? Olha a missão. Aí Filipe fala, nada impede, se você crê, eu creio. Desceram, batizaram, e quando o eunuco é batizado, Filipe é arrebatado. Ele some. Olha o milagre. E vai aparecer em outro lugar, mas aí já é assunto com outro dia, com uma outra pregação. Mas o milagre acontece quando eu estou no ambiente da missão. Milagre só acontece se você estiver no ambiente certo. E eu vejo tanta gente pedindo milagre e se frustrando porque não vive o milagre, a do Senhor, missionária Cristina, e não vive o milagre porque está no ambiente errado. E qual é o ambiente do milagre? Ailana, Anderson e demais irmãos. O ambiente do milagre é o ambiente da missão. Porque todo crente é missionário. Como assim? Missionário é aquele que tem uma missão. E nós temos uma missão, todos nós. Então não venha me dizer que você não sabe qual é o seu ministério. Eu canso de ouvir os crentes dizendo, eu nem sei qual é o meu chamado, eu nem sei o que é que eu devo fazer na igreja.
ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Porque os sinais vão seguir aqueles que estiverem na missão. Por que Deus usa fulano e não me usa? Porque ele está na missão e você está só na desocupação. Ele está na missão e você está na enrolação. Vou repetir. Ele está na missão e você está na enrolação. Para de enrolação e vai para a missão. Porque quem está na missão vive o milagre, a bênção e a vida para sempre. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Serei breve, como prometi, porque o horário já se avançou. Eita, glória a Deus. Esse é nosso pastor Alexandre. Direcionado, hein? Eita, glória. É bem verdade mesmo, pastor, que a gente vive a promessa na obediência, né? A obediência, ela gera bênção. E a gente tem vivido milagre. Nós que estamos aqui na missão, eu, a apóstola Débora, a evangelista Eudênia, e nosso evangelista Rafael, e todos que estão no ID, né, do Senhor, obedecendo o chamado, obedecendo o ID do Senhor, porque ele diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. O escolhido, ele obedece, né? O escolhido, ele obedece. Onde Deus manda ele ir, ele está obedecendo. E nós obedecemos. Nós largamos tudo para trás. Largamos família, largamos casa, emprego, faculdade. Deixamos tudo para trás para viver o ID do Senhor. E nós estamos aqui na Paraíba, para a glória de Deus, né? Cada um com sua missão. E confirmação, pastor Alexandre, porque Deus falou comigo por esses dias, que era para me preparar a mala, que eu ia fazer uma missão, né? Que Deus ia me levar e ia me trazer. Então, assim, eu estou aqui na Paraíba, mas isso não quer dizer que eu vou permanecer na Paraíba, né? A minha missão é de ir em todos os lugares, né? Essa é a minha missão, né? Então, não é obra parada, é obra, né? Andando, fazendo aquilo que Deus nos chamou. E eu creio, né? Louvado seja Deus, mais uma confirmação para o meu coração. Então, aqui é só um propósito de Deus que eu estou vivendo na Paraíba, onde Deus me tirou do Maranhão, me trouxe para cá, onde tirou a Eudênia, trouxe da Bahia para cá, tirou a apóstola Débora de Recife e trouxe para cá. Então, nós estamos incumbidas de uma missão aqui, mas não vamos permanecer aqui, porque Deus nos chamou para levantar as tendas, né? Após a obra, nós vamos para outros lugares onde Deus vai nos levar. E assim, é nesse momento mesmo da missão que Deus opera um milagre. Que Deus opera um milagre. E eu posso dizer algo, que quando eu cheguei aqui, que eu obedeci à voz de Deus, já o nosso pastor Alexandre vai trazer a palavra da revelação, só para concluir a direção que o nosso pastor Alexandre está trazendo aqui, confirmando, quando eu obedeci à voz de Deus, que ele disse, segue-me, segue, porque nem eu estava no interior do Maranhão, numa missão há 1 ano e meio, cuidando de uma vida lá onde Deus me levou a um homem para ser usado na cura. Um homem que estava no manicômio, Deus tirou ele do manicômio, né? E Deus me botou para cuidar dele, e graças a Deus era para ser 2 anos, mas foi 1 ano e meio, porque Deus já tinha essa obra para fazer aqui na Paraíba. Então, com 1 ano e meio, Deus apressou a cura desse homem. E esse homem foi curado para a glória de Deus. E aí, quando a obra foi concluída, Deus, agora tu vai levantar teus pés. E eu pensando que eu ia voltar para o Maranhão. E Deus disse, ei, filha, tu não vai para o Maranhão, não. Esquece que tu não vai voltar mais para a tua cidade. Tu não vai mais voltar para lá. Agora tu vai seguir em frente. Tira o teu coração de lá, né? Eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar de tudo que é teu, de tudo que tu colocar no meu coração, eu vou cuidar, mas vai fazer não, porque eles buscaram o reino da sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. E para testemunhar aqui, igreja, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando eu cheguei na Paraíba, estava só eu como crente na minha casa, né? Mas como Deus diz assim, que dos meus ele cuida. Assim que eu cheguei aqui, eu vou fazer 1 ano que eu estou aqui na Paraíba, mas com 3 meses que eu estava aqui na Paraíba, Deus alcançou meu filho, Deus alcançou minha nora.
E depois de 5 meses que eu estava aqui, Deus alcançou minha filha, Deus alcançou minha irmã, Deus alcançou meu cunhado. Glória a Deus. Então, a família da minha irmã serve ao Senhor, a família do meu filho serve ao Senhor, a família da minha filha serve ao Senhor. E todos da minha casa foram vindo um por um, quando eu obedeci à voz de Deus, quando eu obedeci fazer a missão. E é o que o pastor Alexandre está falando aqui. Quando você está na missão, vai gerar um milagre. E Deus gerou um milagre na minha casa. E Deus tem gerado um milagre na minha vida. Porque eu cheguei aqui só com minhas malas. Só com minhas malas. Mas Deus me colocou dentro de uma casa. Deus me honrou com tudo aquilo que eu deixei para trás. Deus foi imobiliando a casa onde eu estou. Deus abriu uma porta de emprego, né? Mas eu sei que é um escape para poder eu me manter aqui nesse lugar. E tudo Deus foi acrescentando na minha vida, para a glória de Deus. Mas porque eu decidi obedecer. Eu decidi fazer a missão e eu creio, né? Então eu creio que ainda tem outros lugares que nós vamos explorar, que Deus vai nos levar. E assim, para confirmar, tem uma missão, uma viagem preparada. E eu creio que eu vou chegar, sim, lá, né? Na obediência a Deus. E Deus abençoe nosso pastor Alexander. Deus lhe usa muito para a glória de Deus, amém? O Senhor é bênção, dá uma aula para nós de graça. E nós aprendemos sempre como o Senhor está aqui, é muito usado por Deus, amém? E vamos para a palavra da revelação, a qual nosso pastor Alexandre vai trazer aqui, em nome de Jesus. Edneide e Andréia Pereira. Edneide e Andréia Pereira, se você estiver aí, dá um oizinho. Amém? O nosso pastor está liberando a palavra para você. Edneide e Andréia Pereira. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, nosso pastor pode estar liberando a palavra. Eu creio que elas estão aqui na fila, né? Ainda não vi comentário delas, mas eu creio que elas estão aqui. Que elas estão aqui na fila. Louvado seja Deus. Um texto muito conhecido de Mateus capítulo 5, o verso 41, diz o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Aqui, Jesus está fazendo uma consideração dentro do sermão chamado Sermão da Montanha sobre serviço. Veja que interessante. Se alguém te obrigar, não é escolha sua. Se alguém determinar alguma coisa para você, faça além. Eu vou dar um exemplo. Quando o seu patrão te pede para você fazer alguma coisa, faça além. Faça mais. Ah, mas eu não sou pago para isso. Não importa. A Bíblia nos ensina a servir. No Salmo 100, versículo 2, o salmista escreve assim: servi ao Senhor com alegria. Nós somos chamados para servir. E há um outro texto, este sim é contundente, escrito por Lucas, no capítulo 17, que diz algo da seguinte maneira. Presta atenção. Assim, vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, tudo que foi ordenado, ordem, não é escolha. Dizei, somos servos inúteis.
porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse é o chamado texto do servo inútil. O servo inútil é aquele que fez tudo o que ele tinha que ter feito. Se ele fez tudo, ele é inútil, porque ele só fez o que tinha que fazer. Se o seu patrão te dá uma tarefa, faça além, porque se você fizer só o que ele mandou, tudo o que ele mandou, você é inútil. É o que a Bíblia diz. Se o seu marido, se a sua esposa te pede alguma coisa, te determina alguma coisa, faça além. Porque se fizer só o que foi pedido e tudo o que foi pedido, ainda é servo inútil. Se o seu irmão, se o seu próximo te solicita alguma coisa, vá além. Surpreenda. Faça mais. Porque nós somos chamados para servir. E tem muita gente que não tem o desejo de servir, mas quer ser servido. Uma milha equivale a mais ou menos 1.600 metros. Mais de 1,5 km. Ah, mas alguém me chamou para andar mais de 1,5 km. Então anda 3,2 km. Anda o dobro. Ah, mas alguém me pediu para orar. Ore 2 vezes mais. Ah, mas eu não quero. Não importa. Não é escolha. É mandamento. Se alguém te obrigar a andar, ai, meu irmão, me ajuda. Vá e faça além. Vá e faça mais. Vá e se desdobre. Sabe aquele camarada que entra na empresa, cumpre o horário, deu 1 minuto dele sair, ele já está na porta com a mochila nas costas, indo embora? Mas peraí. Não, eu não sou pago para ficar aqui, é mais do que isso. É? E o que a Bíblia diz a respeito? Ah, mas fulano me pediu uma oração. Eu vou orar nada. Está aqui, a Deus abençoe em nome de Jesus, tchau. É? Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, ande 2 com ele. Vá além. Faça mais. Eu falei aqui sobre o patrão. Posso falar também sobre... aqui tem uma coisa importante. O seu pastor. Seu pastor te pediu alguma coisa. Meu pastor, mas eu nem sou. Eu sou diácono. O pastor está pedindo para eu ir levar fulano em casa. Isso não é função de diácono. Eu vou nada. Eu vou dizer que eu não estou bom, que eu não estou afim, que eu não quero ir. Se pediu, vá e faça além. Ah, mas você podia me chamar, eu estou precisando tanto conversar. Você podia, vamos tomar um café. Então você chama, oferece o café e ainda um cuscuz. Faça além, faça mais. Sirva. Ah, mas eu quero receber, eu quero ser servido. É mesmo? Mas você está pronto para servir? Você está preparado para servir? Ou você só quer ser servido? Ah, mas olha só que lindo, o pastor foi lá convidado para pregar, foram buscar ele em casa e trouxeram, e tinha água geladinha para ele. É? Mas e para receber isso, quanto ele já serviu? Quanto ele já serviu? Está na hora de entender que para eu servir a Deus, eu tenho que estar pronto para servir. Ah, mas eu estou falando do ambiente de milagre, não estou? Pois é, ambiente de milagre tem a ver com serviço. Tem a ver com entrega, tem a ver com desprendimento, tem a ver com oferta. Ofertar a vida, ofertar o seu tempo, ofertar a sua essência, o seu melhor. Surpreenda, faça além, faça mais.
Não fique só naquilo que, eu vou fazer minha obrigação e pronto, e olhe lá. É mesmo? Foi o que Jesus fez por você? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Que obrigação Jesus tinha de morrer no seu lugar? Que obrigação ele tinha de derramar sangue por você? Que obrigação ele tinha de descer, vir para este mundo, assumir a forma humana e morrer na cruz? O próprio Jesus, e aí vai faltar tempo, eu poderia falar sobre o texto de Filipenses 2, eu poderia falar sobre algumas outras referências bíblicas, mas o próprio Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. O próprio Jesus, na ceia do Senhor, na última ceia, ele pega uma toalha, coloca na cintura e vai lavar os pés dos apóstolos. Ele fez mais. E você, porque acha que é a última bolacha do pacote, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, acha que vão todos servir você. Deixa de achar que você é o cara. Porque, ainda que você fosse o cara, sabe o que aconteceu com o cara? Pregaram na cruz. Jesus era o cara. E pregaram na cruz. Então, se você achar que você é o cara, eu lamento informar, você não é, e mesmo assim vai se lascar. Por quê? Porque você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você foi chamado para servir. Imagina o pobre do Filipe correndo. E o eunuco lendo no carruagem dele. E Filipe acompanhando. Isso é servir. Isso é servir. E há quem diga que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, Edneide e Andréia, aprendam a servir. Porque o serviço, olha só, 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui nós encontramos o serviço. No ambiente do milagre existe serviço. Repito, no ambiente do milagre existe serviço. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E eu te peço que o teu Espírito toque em cada coração, especialmente no coração de Edneide e Andréia, a fim de que o Senhor faça vida por meio da palavra, no coração, na mente, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a incredulidade, toda a dureza de coração, para que haja um ambiente propício para viver o milagre e alcançar a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós oramos desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.